Estamos de volta com o Mundo em Sua Casa. Ronaldo Caiado, pré-candidato. Eu estou na Câmara 3, é isso, produção? Obrigado. Obrigado, Celinha. Olha só, o ex-governador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato ao PSD à presidência da República, deve anunciar Gilberto Kassab, do PSD, como vice em sua chapa nesta quarta-feira. O escolhido é o presidente do partido, considerado um ótimo articulador político. Kassab fez parte do secretariado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Caiado se apresenta como um nome da direita tradicional que pode ser alternativa ao bolsonarismo. Nas conversas com políticos e em entrevistas, ele cita indicadores positivos, como segurança pública e economia obtidos durante sua gestão como governador de Goiás. A ligação com o agronegócio também é mencionada. Caiado lembra que foi candidato a presidente contra Lula em 1989 e ressalta que desde aquela época ele se opõe ao PT. Apesar do discurso, não há avanço nas pesquisas. Diferentes institutos apontam que Caiado ele está evoluindo aos poucos, aí, tem aumentado devagarinho, porque a medida... E segundo turno aí, o ex-governador se mostra bastante viável aí, num confronto direto com o presidente Lula, também candidato à reeleição. Queria começar então aqui com a Amanda Santos, que está aqui com a gente, começando então, vamos pelas mulheres primeiro, né? As damas primeiro, pode ser, professor? Verdade, claro, sempre. Amanda, como é que você vê aí então, daqui a pouquinho a gente está nessa expectativa de que o governador Ronaldo Caiado, então, anuncie esse vice. Ontem nós falávamos aqui, no Mundo em Sua Casa, justamente sobre essa importância, né, dessa escolha do vice, não só a importância, mas é uma escolha muito cuidadosa, porque, de fato, faz uma diferença muito grande. Como é que você vê, então, esse anúncio, daqui a pouquinho, então, do Kassab na chapa do Caiado? Vamos ver se ele realmente é um bom articulador político, como eles estão anunciando. Eu já mencionei até em outras edições aqui do programa que eu não acho que o Caiado tenha tanta perspectiva assim, de projeção nacional, apesar de ele ter tido bons resultados aqui em Goiás, de ter um apoio muito grande aqui em Goiás, eu não vejo ele como um possível presidente, porque em outros estados as pessoas não conhecem o nome dele. E no caso do vice, eu acho que também é um vice que ele é conhecido ali dentro do partido, né? Faz sentido que ele escolha alguém ali que já tem história dentro do PSD, mas também não vejo como uma pessoa com amplitude nacional para competir com os nomes que a gente está vendo nas eleições agora, né? Que seria o Lula e o Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, na verdade, ele herdou todo o nome do pai dele, né? Não de conquistas próprias, é até uma pessoa jovem para candidatar à presidência, e a gente vê que as pessoas votam no Flávio Bolsonaro por causa do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, não por causa somente de ideologia, de projetos e de projeções realmente factuais, né? Factuais do que ele pretende fazer aí dentro da política. No caso do Lula, é uma pessoa que dispensa comentários, né? Já foi presidente 3 vezes, tem uma base muito forte. Quem vota no Lula não vai votar em outra pessoa. A pessoa vai votar no Lula porque confia, né, no trabalho dele, independente. Tem pessoas, inclusive, que não votam no PT, mas que votam no Lula por causa do trabalho dele. Então, eu fico meio em dúvida de onde o Caiado pensa em conseguir esses votos. Porque os votos no Flávio Bolsonaro também não são votos meramente por uma... não é uma coisa racional. Eu sinto que tem muito mais do emocional, dessa figura da família Bolsonaro, do que algo mesmo, ele é uma boa figura para a direita, tem bons projetos para a direita, eu não vejo isso. E o Caiado já seria mais esse lado racional. Então, vamos ver, né? Não estamos aqui para fazer projeções, mas eu acho difícil que o Caiado com o Kassab consigam aí essa eleição. Professor Marajá, bom, nós citamos aí alguns aspectos, alguns pontos bastante positivos para o governador, né, como aí a segurança pública, a primeira do país, em primeiro lugar. Nós temos também aí índices econômicos excelentes no estado, nós temos também a educação em Goiás, primeiro lugar no IDEB, quer dizer, o governador pode conseguir vender um estado aí, né, que deu certo, e inclusive como é que o senhor vê também essa escolha do Kassab? Excelentes observações, amigo Alex. Pegando um gancho que a professora Amanda trouxe, o que falta para o Caiado é ser conhecido. Ele conseguir ter o alcance
que Lula e Bolsonaro têm. Então, quando ele anuncia Kassab, nós sabemos que o patrimônio político hoje do Caiado é muito maior do que o do Kassab. Tanto que já dizem que uma vez que passar dessa primeira etapa, onde o Caiado tentou se aproximar da família Bolsonaro, que seria um excelente apoio, se Bolsonaro declarasse um apoio ao Caiado, ele estaria eleito, sem dúvida. Mas como isso não foi feito, então agora ele já declina para Kassab, o que já há muitos meses se dizia que Kassab, quando ele escolheu aqueles 3 nomes, o Eduardo Leite, né, o Ratinho Júnior e o próprio Caiado, ele teria escolhido o Caiado porque o Caiado é o que tem mais entregas feitas, entregas sólidas. O sonho de consumo do Kassab sempre foi ser presidente. Ele sabe que ele não tem estrutura e nem votos para isso, então ele viu no Caiado sua melhor oportunidade, assim como Temer foi presidente sendo vice de Dilma. A diferença que eu vejo é que Caiado, ele sabe aonde que ele está, ele tem começo, meio e fim. Inclusive ontem, a gente comentava nos bastidores mais cedo, Alex, eu assisti um podcast que eu recomendo para você que está em casa, chamado Papo de Elite, feito pelo Rodrigo Pimentel, aquele que escreveu o roteiro do Tropa de Elite, mais de 2 horas. Excelente podcast. E ele trata exatamente aquilo que você falou, sobre segurança pública, quais foram os caminhos. E foi um debate muito bacana, por quê? Porque o pessoal que organiza esse podcast é do Rio de Janeiro, que talvez viva hoje o pior dos cenários da segurança pública, e eles comparando Goiás e Rio e verificando o que foi feito que deu certo. Começando pela agência prisional, controle dos presídios, investimento nas forças de segurança, especialização, treinamento, equipamento, remuneração, valorização dos homens e mulheres que são vocacionados para isso. E o resultado está aí, uma política de governo que se transformou numa política de Estado consolidada. Então, ele tem esse patrimônio a seu favor, ele tem esse legado a seu favor, isso é inquestionável, em que pese qualquer crítica que se possa fazer a ele. Isso ele tem, de fato, é a melhor segurança do Estado, tanto que o Brasil não está crescendo nem a 2% ao ano, Goiás cresce a mais de 6%, Goiânia cresce a mais de 10%, basta a gente dar uma volta por Goiânia e ver a quantidade de edifícios que nós temos sendo construídos, a quantidade de pessoas que estão mudando para Goiás e para Goiânia. Tem boas escolas, é uma sociedade tranquila, você tem segurança pública, você tem boas igrejas, pessoas que são de família, pessoas que são conservadoras, que valorizam a amizade, que valorizam essas coisas que as pessoas de bem, que querem ter sossego no Brasil, ainda encontram um refúgio. A despeito de outras coisas que acontecem no Ceará, por exemplo, que facções determinam o esvaziamento de cidades, Bahia, hoje é a pauta 1 para os presidenciáveis. Com relação ao Lula, o professor Armando colocou um aspecto que eu concordo, a força do aparelho do Estado a favor dele é grande, só que também contrapõe a isso os grandes escândalos, né? Tanto que alguns escândalos que vêm em paralelo até ajudam a jogar uma cortina de fumaça, porque toda semana existe um escândalo novo. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma máquina poderosa a seu favor, ele também tem muitos problemas que explodem todos os dias no seu colo. Em relação a Flávio Bolsonaro, o que nós temos dele? E aí eu concordo de novo com a professora Amanda nesse aspecto. Flávio é o herdeiro do pai. Ele não é o Bolsonaro pai. Se fosse o Bolsonaro pai, com certeza o Bolsonaro venceria essa eleição, pela construção que ele fez e pelo patrimônio. Então, quando nós temos aí primeiro, segundo e terceiro lugar, nós observamos que entre primeiro e segundo, por enquanto, temos Lula e temos Flávio Bolsonaro, herança, né? Forte, mas temos ali em terceiro lugar, logo na sequência, Ronaldo Caiado. Ele se posiciona bem. Nós temos aí pouco mais de 90 dias para as eleições e muita coisa pode acontecer. Então, se de repente, né, como é tradição na política brasileira, alguns escândalos vierem já na boca da eleição, né, nas vésperas da eleição, isso tem um efeito na mudança dos votos, sobretudo dos indecisos, pode ser que o Ronaldo Caiado vá para um segundo turno e seja uma grata surpresa. E tenho certeza que, se ele tivesse essa oportunidade, seria um excelente presidente para a nossa nação, porque, como você disse, entregas na área de infraestrutura, investimentos, tecnologia, educação, segurança, isso a gente não tem como negar. De fato, ele fez, entregou, né? E vamos ver o que nos aguarda aí sobre os próximos episódios da política nacional, essa questão das eleições para presidente no Brasil. Pois é, por falar em episódios, daqui a pouquinho a gente vai falar então de mais essa situação, essa crise, né, da família Bolsonaro entre a Michele e o Flávio.